Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer mais um vídeo jogando poker, tá? E aconteceu um problema que eu ia fazer uma gameplay de poker, mas aconteceu o seguinte problema. Eu apostei, fiz uma aposta que eu não queria, tá? Apertei o botão na hora errada, tá? Eu ia pedir cheque, mas acabou... o cara tinha aumentado a aposta e entrei numa jogada que eu não queria, tá? E também, por causa da pressa para passar o tempo, uma jogada não tão boa, tá? Eu aumentei a aposta, tá? O cara jogou tudo, eu não percebi e aí eu perdi. Porque eu tô fazendo o seguinte, agora, sempre que eu fizer uma gameplay de poker, eu vou pegar só da metade. Eu vou ganhar os três adversários, tá? E vou deixar só 1 a 1 para eu fazer somente o final, para não consumir muito espaço aqui no meu PC, tá? Então eu já caiu 3 adversários aqui, ficou somente um, tá? Ok? Outra coisa que eu quero falar pra você, tá? Você tá sabendo que tem cu encostado no meu olho? Aonde ele está, tá? Matar isso daí, tá? Se você está me apoiando, você mate tudo que está vendo eu jogando aqui enquanto eu estou jogando, eu quero matar isso daí, tá? Ok? Colocar na cadeia, tá? Matar e processos milionários, tá? Então, enquanto eu vou jogando, eu vou falar aqui, prestar atenção o máximo possível para eu não me dar mal aqui, tá? Ok? Então vamos lá. Então o que aconteceu foi um descuidado da outra vez, aí no caso eu acabei perdendo, tá? Porque eu expliquei pra você, eu apostei numa jogada, eu fiz cheque, mas o cara tinha aumentado, aí eu não tinha percebido. E na segunda situação ali foi que uma jogada mais ou menos para passar o tempo logo, para poder eu fazer a gravação, para derrubar os outros adversários, eu apostei demais numa jogada fraca, entendeu? Mas agora eu já passou um tempo eu já joguei aqui, já caíram os outros 3 adversários. Agora eu tô nesse adversário aqui começando a gameplay pela metade para não consumir muito espaço, tá? Então vou jogar com o máximo de atenção aqui. E aí uma das coisas que eu queria falar aqui é sobre um dos meus projetos, tá? De que se uma das ladies me patrocinar, tá? As chain ladies me patrocinarem, tá? Eu desejo treinar uma delas, tá? E ensinar uma delas a ser uma poker, tá? Profissional, tá? Ok? Uma das minhas 10 ladies, tá? Tiveram o interesse de aprender poker, tá? Para jogar muito bem, tá? E para sempre ganhar, tá? Para sempre ganhar e nunca perder. Eu vou treinar ela para ser uma poker, tá? O outro projeto que eu tenho também, eu tinha falado sobre o projeto de treinar o filho de uma pessoa muito famosa, tá? Com os meus ensinamentos de arte marcial, né? E aí eu tava pensando, mas eu não tô sugerindo assim diretamente, mas indiretamente, tá? Eu vi quem é o filho da Natalie Portman. Por acaso eu vi o garoto, como é que ele é, entendeu? E um filho de uma pessoa muito importante, tá? No projeto que eu tinha falado, o projeto Bruce Wayne, tá? Ok? O projeto Alfred Bruce Wayne. Seria treinar, tá? O filho de uma pessoa muito importante, tá? Para ser semelhante ao Bruce Wayne, tá? E isso vai envolver basicamente os meus ensinamentos de arte marcial, tá? Ok? Então, o projeto Alfred Bruce Wayne, tá? Ok? E aí, esses dias eu tava pensando no filho da Natalie Portman, que eu vi como é que é o garoto. Se for do interesse dela, tá? Se provavelmente ela achar que não é do interesse dela que eu faça isso, então não, né? Eu estou só recomendando o profissional Alfred, ok? Também tinha falado aqui esses dias aqui a respeito da atriz Tia Harry, né? Eu havia sugerido
o projeto de lhe ensinar arte marcial, tá? Eu gostaria de transformar ela numa lady da arte marcial através dos meus ensinamentos. Fazer dela, tá? Uma pessoa assim, vou colocar aqui a palavra certa, não diria uma perita em arte marcial, mas uma pessoa, tá? Que seja uma mestre, que possa ostentar a ideia de ser uma mestre de arte marcial, tá? Tanto para ensinar, como para saber a respeito de arte marcial, tá? Como para praticar arte marcial, tá? Então eu gostaria de treinar ela para ser uma lady da arte marcial, ou seja, uma pessoa cujo emblema represente a questão da arte marcial, tá? Então, no caso da tia Carrel. Eu tenho outros projetos, tá, relacionado às Ten Ladies, tá? Ok? Você sabe que os projetos que eu tenho promovido é a questão dos filmes, mas tem um outro projeto juntamente com isso, tá? Que vai envolver todo o elenco, tá? Todo o elenco dos meus projetos. Eu tenho uma ideia, considerando os atores que trabalharem nos meus projetos, tá? Promover isso, não necessariamente a todos, mas a alguns principais, tá? Associado com isso daí, com a questão dos projetos de filmes, tá? Com atores, tá? Atores famosos, tá? Mas isso daí eu vou deixar assim em segredo. E sobre a Jianzi, eu não tenho assim um projeto de ensinar arte marcial para ela, entendeu? Ela é uma pessoa que já entende um pouco a respeito disso daí, né? Ela já praticou várias modalidades de arte marcial. Ela entende um pouco disso daí, então não teria a pretensão de ensinar para ela arte marcial, né? Mas considerando ela sendo uma das Ten Ladies, tá? E os meus projetos serem assim de altíssimo porte, tá? Criar uma situação para transformar ela, tá, numa lady da arte marcial. E o que seria isso daí? Isso aí eu vou guardar segredo. Tá? Como eu faria isso, ou como eu sugeriria que ela seja uma lady da arte marcial, eu guardaria segredo. Mas você sabe muito bem, né, que sempre que eu empreendo em alguma coisa, um cu todo cagado encosta no meu olho, tá? Fazendo emulação. Você consegue entender? Esse indivíduo que está espionando o meu aparelho agora, praticando magia negra no meu olho, fazendo qualquer tipo de emulação em cima daquilo que é meu, esse indivíduo já está morto. Ok? Eu não quero nada espionando meu aparelho. Mas quando eu posso falar a respeito da Jianzi ser uma lady da arte marcial, eu estou falando de ela ser de fato uma lady da arte marcial. E por que eu estou falando justamente ela? Porque ela não é uma lady da arte marcial, tá? Embora a Jianzi tenha atuado em muitos filmes com a arte marcial, tá? Você sabe que a arte marcial está sempre presente nos filmes dela, né? 50 a 60% de filmes dela tem a questão da arte marcial, né? Vem da própria cultura dela como atriz, né? Mas ela mesma declarou, tá, que não é uma praticante de arte marcial, tá? Ela falou que não é uma praticante, tá, e nem estudante de arte marcial, tá? Só que o meu projeto de fazer dela uma lady da arte marcial, tá, é justamente contraditoriamente a isso, tá? E do meu interesse, tá? De então fazer, consegue entender? Significa que a pessoa não eu criar uma situação, tá? Em que essa pessoa vai se tornar uma lady da arte marcial. Mas, como eu falei aqui que tem os furingos encostados no meu olho, tá? Os cus, tá? Um cocô desses, ele pode chegar para qualquer pessoa e falar assim, olha, você... Né, como eles fazem sempre, eles chegam para qualquer incompetente ou qualquer vagabundo e falam assim, ó, você vai ser isso aqui assim. Eles dizem que aquilo ali vai ser o que é. Consegue entender? Ok? Não é isso que eu estou falando, tá? Eu estou falando dela se tornar mesmo, tá? Uma lady da arte marcial. Consegue entender? Significa que por um caminho legítimo, tá? Ok? Ela vai se tornar alguma coisa que ela possa dizer, não, eu sou mesmo. E não ela receber uma dádiva de uma horda de cocô está encostado no olho dos outros para dizer assim, ó, eu sou uma coisa que eu não sou, né? Consegue entender? Você percebeu a diferença? Então quando você souber que existe alguma coisa competindo, emulando, replicando ou se metendo naquilo que é meu, eu quero matar isso daí. Eu não quero nada competindo com nada que é meu, ok?
E outra coisa, esse barulho que esse bandido coloca aqui atrás, tá? Se existe alguma coisa que eu falo aqui, esse bandido coloca um barulho, cortar os dois braços dele, tá? Eu já falei, tá? Se a casa fosse minha, tá? Esse bandido colocasse uma vez, o barulho já entrava ali, arrebentava ele de paulada, tá? A questão é que tem bandidos por trás dele. Tem vários bandidos aqui do bairro por trás desse cocô aqui. Consegue entender? Ok? Então, o que na verdade precisa é uma fuzilada em cima desse indivíduo, tá? Consegue entender? Presta atenção, ó. Se por trás desse vagabundo tem fuzis, tem que dar-lhe uma fuzilada nele. Você consegue entender? Ok? Então é isso daí, tá? Então, o projeto da Jiangzi ser uma lady da arte marcial é um projeto meu, e aí então, ela fazendo parte deste meu projeto, aí sim ela vai se tornar uma lady da arte marcial. Agora, qualquer vagabundo achar que, porque ela é muito famosa, tem muito dinheiro, colocar ela para ser, ó, uma lady da arte marcial, nem por isso vai ser, né? Consegue entender? Então, quando você vê, onde você vê emulação, tá? Por trás ali só tem incompetentes, tá? Onde existe emulação, inveja, espionagem, magia negra, cu-satanismo, tá? Você só vai ver incompetência ali, tá? E aquela brincadeira que a gente já fez aqui no poker. Você já teve a sensação de que uma jogada é muito boa e você quase aposta nela, mas essa jogada não tem nada a ver com você? É o que está acontecendo aqui agora. É uma jogada muito boa, tá? Mas não tem nada para você aí. Agora vai demorar um pouco, porque o adversário vai resistir bastante. Então aqui é... Então eu falei do projeto o projeto Bruce Wayne Alfred, tá? Treinar o filho de uma pessoa muito importante, tá? O projeto de uma das minhas Ten Ladies se interessar por jogar poker, tá? Para ser uma poker, tá? Dentre outras coisas que eu não vou falar aqui, tá? O projeto de fazer da tia Harry uma mestre de arte marcial, tá? No caso, não necessariamente uma lady da arte marcial, mas também, tá? Mas principalmente uma mestre de arte marcial, tá? Alguém que possa ostentar, entender de arte marcial, ensinar arte marcial e praticar, tá? E o que seria, Jorge, na prática, o que seria isso daí eu vou guardar segredo, tá? A proporção e os interesses que eu tenho, eu vou guardar segredo. Mas considerando a ideia de uma pessoa ser perita, entre aspas, tá? Em arte marcial. E no caso a Jiangzi, tá? Através dos meus projetos, ela vi de fato a se tornar uma lady da arte marcial, né? Como eu expliquei para você, que é justamente pelo fato de que a representação da arte marcial no trabalho dela está bem clara, né? Mas não ela com a arte marcial, consegue entender a diferença? Então a arte marcial está nos filmes dela, mas ela não tem assim uma participação com a arte marcial diretamente, né? Então, ela se tornar uma lady da arte marcial, tem que haver um processo, tem que haver uma situação para isso acontecer. Para acontecer legitimamente, como eu falei, né? E outra coisa também, tá? Você fique sabendo, tá? Que o poker solitário, tá? O game poker solitário foi o Jorge Rodrigues que criou, tá? Ok? Se por acaso você viu alguém falando aí a respeito de um game poker, jogar poker sozinho, tá? Texas Hold'em, tá?
Não poker solitário de troca de cartas, mas poker solitário Texas Hold'em, tá? De 2 cartas. Quem criou foi o Jorge Rodrigues, tá? No mundo inteiro. Ok? Esse bandido que tá colocando música alta aqui, eu já falei que recebendo patrocínio, tá? Vou matar esse indivíduo, tá? Ok? Por exemplo, imagine que é ele mais 10 cabeças, mais 1000 cabeças, tudo isso daí vai morrer, ok? Eu não quero nada espionando esse aparelho aqui, nem praticando magia negra, nem colocando música alta, dando sinal pelo cu aqui na rua aqui, não. Já está morto. Pode falar pra ele que ele vai morrer mesmo. Esse estofador que coloca barulho dá sinal para os bandidos lá no ponto de música alta, esse aí também vai pro espaço esse vagabundo. Outra coisa também, por exemplo, imagine, por exemplo, que esse computador aqui fosse um computador do governo, vamos fazer de conta, né? Isso aqui é um computador do governo, imagine que isso aqui é um arquivo confidencial do governo. Se esse vagabundo aí entrasse aqui nesse computador aqui, ele já está morto, ele já ia para o espaço, tá? Consegue entender? E aí eu já falei, tá, que cada vez que ele colocou esse barulho dando sinal para bandidos lá, 7 pauladas na cabeça dele. Eu não gosto quando ele coloca esse barulho espionando o meu aparelho. Vamos lá, ainda estou perdendo. Vamos lá, a gente vai até 1 hora aqui. E qual atriz eu pensei assim, por exemplo, ser uma poker profissional? Quando eu pensei na questão do poker, eu pensei na lei de Talia Shire, tá? Se ela provavelmente gostaria de dominar esse jogo, tá? Porque uma coisa importante, tá, para uma pessoa dominar, por exemplo, um jogo como poker, tá? A primeira coisa importante, tá, é a pessoa gostar do jogo, tá? Não adianta a pessoa querer aprender a fazer qualquer coisa que não goste, tá? Então eu estou sugerindo, tá? Ok? Porque, por exemplo, eu vou treinar você para ser um poker ou para ser isso aquilo. Se a pessoa não tem essa apreciação pelo jogo, tá? Não vai ser legal, tá? Você entender? Então a pessoa até vai aprender, mas a pessoa vai acabar tropeçando nas estratégias. Mas estou falando de uma pessoa, sim, eu tenho o costume de jogar esse jogo e gosto desse jogo. Aí sim, tá? Aí eu ia ensinar aqui. Só aos pouquinhos aqui, não anda nada. Tem
30 minutos para encerrar isso aqui. Uma dessa que eu posso ganhar. Puta merda, vamos lá. Ganhei. Puxa vida. Caramba, eu apostei tudo, hein? Aí tô ganhando. Vamos lá. É pra ganhar, hein? Ó, e outra coisa, quando eu falei aqui da Thalia Shire jogando pôquer, eu imaginei ela com um charuto, com uma cigarrilha, com as cartas na mão e fumando. Para ela ser uma pôquer, oficial mesmo. Ó Deus, toda vez que eu falei alguma coisa e um cu encostou no meu olho, seja arrancado o olho desse vagabundo anavalhado em nome de Jesus. Vamos lá, pra ganhar, hein? Vamos ganhar. Nada que encosta o cu no meu olho participa dos meus projetos. Isso, vou até falar alguma coisa, é porque na verdade eu vou aproveitar aqui o vídeo, mas eu queria falar em outro vídeo, tá? Que eu já falei, tá? Num vídeo falando sobre a questão do cancelamento, tá? Com os dois vídeos que eu fiz com a foto da Natalie Portman, tá? O meu objetivo é edificar uma nova empresa, entendeu? Uma nova empresa com novo alicerce, entendeu? Com novo propósito, entendeu? Tudo diferente, tá? Só que essas mulheres que eu convidei para fazer parte do projeto, elas já vêm
de uma tradição, tá? E de costumes que já estão envolvidos na vida dela, entendeu? Então, o meu objetivo é edificar uma coisa diferente, tá? Significa que teria que haver estrutura para elas saírem daquilo que elas estão, tá? Considerando o grande problema para mim é o cu encostado no olho dos outros, tá? Esses vagabundos, tá? Significa que se elas fazem parte de algum grupo, tá? Que tem alguma ponta ligada com isso daí, certamente não vão poder trabalhar comigo. Consegue entender? Ok? Eu certamente não vou beneficiar, não vai correr nenhum centavo do meu dinheiro, tá? De nada do meu trabalho a favor de um cu que encosta no olho dos outros. Antes matar isso daí. Significa o seguinte, que se elas têm alicerce, tá? De modo que eu posso, como eu fiz nos desenhos, eu mostrei no gráfico ali, o chão é o mesmo, né? Como se fosse um chão e do chão brotando a empresa. Consegue entender? Nada que encosta o cu no olho dos outros intervindo nem dentro, nem junto, tá? Nem perto dessa empresa, tá? Nem a favor disso daí. Consegue entender? Então, elas precisam, tá? De estrutura, tá? De uma estrutura que seja o suficiente para essa empresa progredir através delas. Consegue entender? E uma previsão. Tá? É porque eu coloquei todos os detalhes no outro vídeo. Por exemplo, precisa de público, precisa ter dinheiro na mão, precisa ter negócios funcionando, precisa ter parcerias, tá? Ok? Precisa ter proteção, tá? Todas essas coisas. E isso não pode funcionar, tá? Isso tem que estar funcionando de maneira autossuficiente, tá? E independente de qualquer cu encostado no olho dos outros. Para que essa empresa seja autofinanciável, tá? E toda essa situação que eu falei aqui venha favorecer essa empresa, tá? De maneira que a empresa possa ousar estar independente e livre de tudo isso daí, de tudo que encosta o cu no olho dos outros. Só que daí tem dois pontos. Por exemplo, se existe um grupo, ou um conjunto de grupos, ou uma parceria que não está envolvida com isso daí, isso já é um ponto a favor, consegue entender? Significa que automaticamente tudo que está contra aquilo que encosta o cu no olho dos outros, tá? Está a meu favor, tá? Está caminhando a meu favor. Consegue entender? Então, se elas têm a favor delas algo já estruturado, já pronto, já feito, de grande porte, tá? Até de altíssimo porte, etc., que não tenha se corrompido, tá? Com essa horda de vagabundos, tá? Isso daí está a meu favor, sim. Consegue entender? Se elas têm isso em mãos, tá? Elas podem edificar um solo, tá? E paralelo ao que está seguindo juntamente com elas, originar-se essa empresa. Então isso daí melhor ainda, tá? Agora, se isso não é possível, tá? Se todo o território do solo está dominado por isso daí, e a edificação de um novo solo, tá? Que é esses projetos, tá? Como eu mostrei no desenho ali, tá? Tá no post. Como que caminhando fora disso daí, paralelo a isso daí, elas têm que ter muita previsão, tá? Muita capacidade de previsão, tá? Para perceber, tá? Tomar essa iniciativa ousada, por causa dos boicotes, entendeu? Por quê? Porque esses cus que encostam no olho dos outros, eles são a escória do mundo, tá? Mas esses grupos, eles tanto se estabeleceram dependentes desses vagabundos, tá? Como aumentaram esses vagabundos, tá? Como esses vagabundos são uma ameaça para eles justamente por causa do progresso desses vagabundos, tá? E o meu objetivo é isso, um grupo que caminhe, que possa estar de maneira autossuficiente, seja com parceria ou sem parceria, para seguir por esse caminho. E a outra observação que eu fiz é sobre a carreira delas, tá? Elas não podem desertar, né, de alguma coisa que está estruturando elas, né? Por exemplo, imagine que uma pessoa subiu vários degraus, né? Cada segundo que esse cu encosta no meu olho seja um pedaço desse cocô decepado. Imagine que uma pessoa subiu vários degraus, tá? E ao estar num ponto alto, essa pessoa olha para baixo e vê que lá nesses degraus tem vários cus encostados no olho dos outros. Essa pessoa se originou juntamente com isso daí e não tem como tirar isso daí.
né? Então como é que essa pessoa vai tomar essa decisão de na altura em que ela está, ir para um outro lado, ou então fazer uma outra coisa juntamente com isso daí? Como eu acabei de explicar, eu mesmo não quero fazer parte disso, né? Por exemplo, se elas provavelmente me chamassem para fazer parte de favorecer um cu encostado no olho dos outros, eu que não ia querer, entendeu? Isso daí eu não vou querer nunca, tá? Consegue entender? Antes uma navalhada no olho disso daí. Ainda que elas me dessem toda a estrutura, não, Jorge, faz dessa maneira, mas eu não vou fazer de jeito nenhum. Consegue entender? Ainda que elas mesmas estivessem me oferecendo. Então o meu objetivo é tirar elas disso daí, tá? Consegue entender? Só que eu acabei de explicar, eu não posso tirar uma pessoa para fracassar, entendeu? Mas se há oportunidade de sim, dá pra fazer isso daí que você falou. Então é isso aí, elas tomem a decisão, tá? Não, dá pra fazer desse jeito aí que você falou, dá pra fazer exatamente assim. Então eu quero tirar elas do meio de tudo isso daí. Eu quero tirar as 10 ladies, tá? Fora de tudo isso daí, para elas empreenderem num negócio que vai funcionar inteiramente nelas. Mas tem que observar as coisas que eu falei. Porque quando se sai de alguma coisa, tá? Que está estabelecido sobre um furingo encostado no olho dos outros, ou seja, sobre maus propósitos, tá? Existe a inveja, tá? Existe a perseguição, tá? Existe uma série de coisas para conspirar contra isso daí, tá? Então, esse é a previsão que eu coloco, tá? Nisso daí, tá? Acredito que ficou explicado as situações, tá? Por quê? Porque uma das coisas, então vou falando aqui, tá? Uma das coisas que o Jorge Rodrigues é um cavalheiro, tá? Então eu não estou aqui induzindo uma pessoa a fracassar, tá? Eu nunca faria isso, tá? Eu nunca chegaria, por exemplo, para uma pessoa bem sucedida como a Natalie Portman e como a Jan T e induziria elas por um caminho onde elas viessem a naufragar, tá? Naquilo que elas já alcançaram, entendeu? Porque por eu ser um cavalheiro, eu considero isso injusto, tá? Consegue entender? Então, o meu objetivo é conscientizar elas, tá? A respeito da verdade, tá? E elas tomarem essa decisão, tá? Se é favorável ao interesse delas, tá? Empreitarem alguma coisa e poder se desviar, como é que é? Se desvencilhar disso daí, tá? Essa é uma proposta que eu estou fazendo, tá? E aí a questão da autonomia, por exemplo, você sabe que a Jan Z, a Natalie Portman, todos esses atores, tá? Eles trabalham, alguns deles são até produtores, né? Por exemplo, o Mark Ruffalo é produtor, né? Deixa eu ver outros que são. O Mark Ruffalo é produtor, né? Tem muitos atores que são produtores, por exemplo, os que eu não citei aí, que eu sei que são produtores, por exemplo, o Jack Chan, o Tom Cruise é produtor, o Sylvester Stallone é produtor, esses caras são todos produtores, né? Mas os atores que eu convoquei, acredito que nem todos eles, tá? Ou quase nenhum deles são produtores. Por exemplo, a Jan Z não é produtora, tá? E acredito que a Natalie Portman também não é, tá? Então eu convidei atores, tá? Independente de serem produtores ou não. E é uma oportunidade, tá? É uma oportunidade de serem produtores, tá? Significa que é uma grande oportunidade mesmo, tá? Para eles virem ser produtores, tá? Consegue entender? Tô ganhando, hein? Vamos ganhar. Quando eu falei isso, os bandidos estão praticando bastante magia negra no meu cu. Com inveja. Os bandidos cu no olho estão sempre arreganhando o furingo com inveja no que é dos outros. Eles estão sempre se metendo onde não foram chamados.
Então é isso, então esse é o meu projeto. O desenho que eu fiz, tá? O desenho que eu fiz ali dos projetos, o desenho que eu fiz ali o esboço, onde ali tá o desenho do Jorge Rodrigues, Big Boss, e os dois lados, Natalie Portman, Eight Ladies, e Janzi, Escola de Arte, tá? E os dois cofres do Tio Patinhas e o alicerce, o desenho já ilustra bem, tá? Todas essas coisas que eu falei aqui, tá? Todas essas coisas que eu falei, tá? Estão representadas justamente no desenho. Porque do lado do desenho tem uma pirâmide, tá? E tem um olho de Horus na parte do cu da pirâmide ali, que é como se fosse esses cagalhões que praticam espionagem, esses cocôs, tá? Que são beneficiários, tá? Desse esquema, tá? Esse monte de cagalhões, tá? Esse monte de escória, tá? E tá? E aí o que acontece é o seguinte, significa que dois caminhos estão propostos ali. Um caminho antigo, onde todas essas coisas seguem junto. Aí está o nome de todas essas empresas, a Microsoft, o YouTube, o Google, a Globo, a SBT, todas essas empresas caminhando a favor desse esquema. E do lado uma empresa, tá, que não vai beneficiar nada, que encosta o cu no olho dos outros. Que está interessado em não satisfazer nenhum interesse desses vagabundos, tá? De nada que encostou o fusquete no olho dos outros, tá? E que vai trabalhar, tá, contra isso daí. Só que é necessário observar as coisas que eu falei, tá? E uma das coisas que eu quero falar, vou falar aqui o máximo de coisas que eu puder, tá? Aqui tô bastante inspirado aqui para falar algumas coisas. Se alguém está se levantando contra uma pessoa que está me apoiando, tá? Vou falar aqui, tá? Sem querer fazer demagogia com pessoas muito altas, tá? Mas qualquer pessoa, tá, que está me apoiando, tá? Qualquer pessoinha pequenininha que está me apoiando, tá? A pessoa que se levantou contra essa pessoa por inveja de mim se levantou muito mais contra mim, ok? Eu quero esmagar esse indivíduo completamente, ok? Tá? Então é isso daí. Quem está me apoiando, tá? Está realmente do lado de alguém que está interessado em esmagar isso daí. Consegue entender? Ok? Então é isso daí, tá? É uma das coisas que eu queria falar, tá? Então quem está apoiando o Jorge Rodrigues está do lado bom. Quem está do lado do cu encostado no olho dos outros está do lado morto, né? Esse lado aí já morreu. Esteja do lado certo. Esteja sempre do lado certo. A outra coisa que eu queria colocar também é que, por exemplo, imagine que o lado que está me favorecendo é o menor, é o mais pequenininho que tem. É esse lado aí que eu estou, ok? Esse é o lado certo, tá? Outra coisa também bastante interessante. Por exemplo, imagine que alguém chega e fala assim: olha, ô Jorge, o lado que está do seu lado é o lado errado. Mas não é mesmo, ok? Esse é o lado certo, ok? Não, ó Jorge, eu vou falar que o lado que está apoiando você é o lado errado. Mas não é mesmo. Esse daí é justamente o lado certo. Esse aí é o lado que Deus escolheu. O lado errado é o lado que encostou o cu no meu olho. Esse aí é o errado. E eu vou acabar com esse lado errado. Esse lado que encostou o cu no meu olho, eu vou acabar com isso daí. Eu vou matar isso daí.
Pronto, agora o outro raciocínio que eu quero colocar é, por exemplo, ó Jorge, o lance é o seguinte, as 10 ladies não estão interessadas no seu projeto. Não, as 10 ladies estão interessadas no meu projeto sim. Ué, como é que você sabe? Elas não estão interessadas não. O projeto são 10 ladies, tem 10 lugares ali. Tem 10 lugares ali. Se uma daquelas mulheres ali rejeitou o seu lugar, o lugar fica sobrando e alguém vai sentar naquela cadeira ali. Ok? Significa que eu estou na cadeira do chefe da empresa. Tem 2 cadeiras principais. Uma da Jandy e da Natalie Portman. E 8 ladies na empresa modelo americano. Tá? Ok? Não quer dizer que essa empresa seja essencialmente americana. Como eu falei que tem um projeto de edificar uma nova pátria. Mas considerando o que diz respeito aos Estados Unidos, tá? O país internacional que é os Estados Unidos, tá? E o fato do cinema americano, tá? Da arte americana ser uma arte assim mais conhecida, tá? É isso que eu quero fazer, esse é um modelo, tá? Fazer alguma coisa de porte internacional, tá? Ok? Não digo competitivo, tá? O meu objetivo não é competir com empresas que já estão, tá? Mas fazer uma empresa com o mesmo porte delas, tá? Ok? Então quando eu penso em fazer algo assim audiovisual, tá? Algo de internacional, algo grande mesmo, tá? Algo muito bom, tá? E sem nenhum pensamento assim além da capacidade não. Eu quando penso em fazer algo assim de grande proporção, eu penso realmente que tenho a capacidade de fazer, tá? Ok? Significa que eu estaria exagerando se eu estivesse falando, poxa, eu tenho um sonho de fazer uma empresa de grande porte. Nesse caso eu estaria apenas com o propósito de ter um roteiro para fazer um filme, alguma coisa assim. Significa que eu tenho um objetivo forte, tá? E grande capacidade para fazer isso daí, tá? Então eu estou falando assim pela certeza mesmo, tá? Pela fé que eu tenho, tá? Da capacidade que eu tenho para edificar algo de altíssimo porte, tá? Então eu não estou falando nada assim por achismo, estou falando por grande certeza. Então o meu trabalho eu quero que seja de altíssimo porte. Significa que aonde está o ponto mais alto está o meu trabalho ali também. Por quê? Porque esses cus que encostam no olho dos outros, eles são incompetentes, né? Essas merdas são cocôs, né? Então eles sempre comparam você com eles, né? Por exemplo, imagine que uma poia de merda tá aqui. Aí você fala assim, cara, eu vou ali, cara, eu vou naquele lugar ali e vou fazer isso assim, assim. O cagalhão olha pra você e subestima. Imagine o cocô olhando pra você, ele olha e subestima assim. Aí ele fala assim, cara, você não vai conseguir isso não, cara. Sabe por quê? Porque não ele começa a filosofar várias coisas pra você. Ah, tá, e daí? Não, sim, eu entendi. Mas o lance é o seguinte, aí você fala pra ele, mas você é um cocô, cara. Você não vai chegar ali não. Ali não é nem pra você. Mas eu não sou um cocô igual a você não. Você não se mancou ainda não? Não tem se mancou não. Então os indivíduos que são cocôs, tá? Eles estão sempre comparando você a eles, tá? São esses furingos que encostam no seu olho. Então, como eu falei, tá? O meu objetivo é fundar uma empresa, tá? De altíssimo porte. Quando eu promovi o primeiro projeto, tá? De filme, que era o Romance e o Encontro, tá? Em 2008, eu falei assim, eu vou escrever essa história, esse romance vai ser um filme, um longa-metragem. Eu já promovi para ser eu já tinha todas as mesmas ideias que eu tenho agora, tá? O objetivo ia ser uma produção, na época eu estava pensando numa produção nacional, mas eu queria que fosse feito um filme feito em inglês, tá? Que fosse gravado aqui no Brasil para ser um filme internacional e tudo mais, tá? Significa que quando eu pensei numa produção brasileira, na época que eu promovi o Romance e o Encontro, eu pensei numa produção internacional, tá? E na época, tá, o cinema brasileiro, foi justamente na época em que o cinema brasileiro estava assim, deixa eu lembrar assim mais ou menos. É como se o cinema brasileiro estava passando por uma transição assim, tá? Assim, tava como que alguma coisa estava tipo que melhorando assim, né? Mas não tinha nada de novidade assim, de alguma coisa diferente, tá? Era tudo assim igual, assim, o que eu lembro assim mais ou menos, tá?
Então, quando eu pensei numa produção nacional, falei uma produção para mudar isso. Eu lembro disso daí. Uma coisa que possa mudar realmente assim toda a história do cinema brasileiro, tá? De um cinema brasileiro assim de nível internacional, tá? Não alguma coisa que pague, porque outra coisa também, tá? Os filmes nacionais que estão sendo produzidos depois desse tempo que eu falei isso aqui, são filmes cu no olho. O que significa filmes cu no olho? São quadrilhas, tá? De satanistas que pagam influência a americanos para promoverem trabalho brasileiro lá fora, então eles jogarem como produção internacional. Mas seja uma porcaria, seja um grupo de bandidos produzindo aquilo ali, tá, etc. Tá? Não foi isso que eu falei, não. Eu falei de uma produção que as pessoas vejam e falam assim, poxa, isso é muito bom, tá? Isso é um dos melhores trabalhos brasileiros que eu já vi em termos de cinema. É isso que é o meu projeto de fazer quando eu promovi a questão do romance e o encontro. As pessoas virem que é muito bom e um trabalho diferente, tá? E bom, tá? Comparando das melhores produções brasileiras, tá? Para chegar assim no nível de um trabalho em que as pessoas vejam que é brasileiro, mas que tem todo o porte de alguma coisa americana, tá? Então isso que estava na minha mente quando eu promovi quando eu fiz os primeiros manuscritos, tá? Do romance O Encontro. Ó, tá terminando o tempo aqui, então vamos lá, hein? Ó, se der 1 hora aqui, eu vou parar, tá? E vou me dar por vencido aqui. Eu já venci aqui, tá? Vamos lá. Tá, então é isso daí, tá? Então o meu objetivo, tá, é fazer um trabalho, tá, que as pessoas venham testar mesmo como muito bom, tá? Ok? E como eu prometi às 10 ladies, tá? Porque uma das coisas também que eu gostaria de falar é o seguinte, sobre a questão do dinheiro, né? A minha ambição, tá, é fazer um trabalho que gere muito dinheiro, tá? Ok? Por quê? Por causa da questão da qualidade, entendeu? Então eu acredito fortemente, tá, que a qualidade do meu trabalho é tão grande quanto a minha ambição de que ele venha produzir dinheiro. Consegue entender? Mas quando eu penso em dinheiro, eu penso nas duas coisas ao mesmo tempo, tá? Uma qualidade tão grande, tá, que venha produzir muito dinheiro. E também falando sobre a questão dos boicotes, né? Você sabe que todo trabalho precisa ser vendido, né? Um trabalho de cinema precisa ser vendido. E quando esses cultos satanistas fazem boicotes, eles podem boicotar o ganho, entendeu? O ganho e a arrecadação do projeto, ao esses cultos fazerem boicote. Então, ao notar que existe um boicote malicioso, tá? Ou seja, que existem quadrilhas de satanistas fazendo boicote em cima do trabalho, botar todos eles na cadeia. Eu já falei isso daí num dos vídeos, tá? Colocar na cadeia, tá? Qualquer coisa que fizer boicote em cima do meu trabalho para ele não ter ganho, tá? Ok? Agora, em termos de qualidade, tá? Por que eu tenho prometido por que eu tenho prometido dinheiro, tá, para as minhas ladies? A fé de que esse trabalho vai gerar muito dinheiro. Por causa da questão da qualidade, tá? Ok? Então, para mim, a qualidade está juntamente com a questão do ganho do dinheiro, tá? Então, eu quero fundar uma produtora, tá, que não precisa nunca vai precisar nem de investimentos, consegue entender? O próprio caixa da venda dos filmes, tá, vai gerar o dinheiro, tá? Consegue entender? Então, essa é uma das minhas ambições, uma produtora que venha produzir muito dinheiro justamente por causa de um bom trabalho, tá?
pontos, que agora que a gente vai ganhar, hein? Vamos lá, tem que ganhar, hein? Então é isso daí, tá? Procurar saber, tá? Então as minhas 8 ladies, se elas estão, as 10 ladies, se elas estão interessadas em patrocinar essa nova empresa, tá? Elas procurem saber tudo o que andou conspirando, tá? E fazendo ameaças contra mim, praticando magia negra contra mim, se levantando para eu não produzir esse trabalho, tá? Para matar tudo isso daí, tá? Qualquer coisa que andou resistindo ao meu trabalho vai ser destruído. Vai pagar processos milionários, vai para a cadeia, vai morrer. Exatamente o que tem que acontecer com esse indivíduo vai acontecer exatamente isso daí. Considerando tudo o que foi feito, ameaças, perseguição, magia negra, tudo isso daí. Vai pagar por tudo isso daí. Então, quando eu falo de dinheiro, tá? Para as minhas 8 ladies, isso, eu quero falar sobre isso também, tá? Que é o seguinte, quando eu falo de dinheiro para as 10 ladies, tá? Eu penso no fato de elas serem mulheres ricas, entendeu? Então, elas precisam, como eu acabei de falar aqui, em tudo que eu falei aqui, elas precisam que uma pessoa, para oferecer uma oportunidade para elas, tá? De serem empreendedoras em alguma coisa, essa pessoa tem que oferecer para elas um retorno que seja o mesmo, tá? Que elas já têm, né? Por isso que eu falei que eu não posso fazer isso por mim, entendeu? Eu não posso oferecer para elas uma garantia se elas não forem as managers, consegue entender? Okay. Ou seja, se elas não usarem de experiência, tá? E de estrutura para poder elas tomarem a iniciativa de lançarem a nova empresa. E os dois modelos são esses. A empresa ou está alicerçada no que está na mão delas, tá? Ou essa empresa vai ser uma nova empresa onde elas vão estar fixadas ali. Então elas têm que entender a estrutura que elas têm para poder tomar essa decisão, tá? Para que elas não venham se arruinar, como eu acabei de falar aqui várias vezes. Então eu não posso chegar para as 10 ladies e prometer para elas dinheiro. Por quê? Porque dinheiro é uma coisa que eu não domino, tá? Eu não tenho experiência no mundo dos negócios, então eu não posso prometer isso. Eu só posso prometer qualidade, entendeu? Prometer assim um trabalho que seja criativo, que seja bom, tá? E que eu tenho certeza que vai ser bem aceito pelas pessoas, tá? Tudo guardado em segredo, tá? Tudo aqui dentro aqui, na minha mente, tá? Ok? Significa que eu coloquei vários portfólios, tá? Apresentei várias coisas, 100% segredo, já falei várias vezes, tá? Quando um culto satanista disse assim, aqui é isso daqui que ele fez, pode matar esse indivíduo, tá? Eu não quero. Primeiro que se é um segredo, vou falar aqui bem. Se é um segredo, ninguém pode querer adivinhar. Se adivinhou, tá morto. Pronto. O indivíduo adivinhou o segredo, morreu. Acabou. É para ser guardado. Segredo foi feito para ser guardado. Pronto. A outra coisa é o seguinte, tem vagabundo falando por mim, ó, falou por mim, a sua boca destruída, entendeu? Encostou no que é meu, a sua mão destruiu. Eu não quero nada encostando a mão no que é meu, nem falando por mim. Nem encostando em nada que é meu. Quem fala por mim sou eu, tá? E quem mete a mão no que é meu sou eu. Acabou, né? Então já falei que vagabundo chega e mostra alguma coisa qualquer e diz que aquilo ali ele vazou de informação sua. E se o indivíduo vazou, meu, eu já falei várias vezes, tá? Que o indivíduo, aqui ó, vazaram informações dessa pessoa aqui. Tem determinadas informações que vazaram, tá? Vazaram, que se diz por aí, e que se entrega na mão de juízes, se entrega na mídia, se entrega publicamente. Ei, peraí, quem foi que vazou isso daí? Foi aquele cagalhão ali, ó, vazou informações dessa pessoa tão importante aqui. Pode matar esse indivíduo então. Não, mas eu vazei informações, pode matar esse indivíduo, não era nunca para ter vazado isso daí. Então, vazou informações, vai morto junto com a informação.
Eu sou a favor. Vazou. Vazou informações aqui. Pode matar esse indivíduo que vazou. Então o lance é o seguinte, tá? Eu sou a favor, tá? Aí o que eu tava falando sobre a questão da questão da qualidade, tá? Então, o que eu prometo, tá? É a questão da qualidade. Analisando toda essa estrutura que eu falei, isso vai se transformar em dinheiro. Aí sim, o meu objetivo significa que eu tenho a ambição de produzir dinheiro. Mas a promessa de produzir dinheiro, isso só vai acontecer em função dessas coisas que eu falei. Entendeu? Significa que eu só posso prometer, tá? Qualidade, tá? E um trabalho extremamente original, tá? Ok? Um trabalho muito bom, tá? Com criação, com roteiro, com história, tá? Com sugestões, tá? Com todo tipo de situações que envolvam ideias, tá? Ok? Como eu já falei, tá aqui um dos meus projetos é que eu venha me tornar uma pessoa tão importante na parte da habilidade, tá, do domínio que eu tenho das coisas, que pessoas vão vir do mundo inteiro, tá, para ouvir conselhos de mim, que nem o rei Salomão, ok? E aí eu estava pensando uma coisa a respeito da sabedoria que Deus me deu, que é o seguinte: a sabedoria que Deus me deu, tá, é muito maior do que eu penso, seria isso? Deixa eu ver como é que eu falaria. É muito maior, tá, do que o que eu falo, tá? Muito maior mesmo, tá? Significa que o que eu falaria a respeito do que eu penso, a respeito de Deus, tá? Do que Deus tem me mostrado a respeito de coisas, assim, é muito maior, tá? E uma das coisas é que eu tenho testado isso daí por ver realmente assim o que as pessoas andam falando por aí, por exemplo, sobre Deus, tá? O que as pessoas falam sobre Deus, eu fico bastante assim admirado de ver como as pessoas entendem tão pouco a respeito de Deus, tá? E quando eu escuto as pessoas falando Deus assim ou isso, aquilo assim, eu vejo realmente que Deus expandiu a minha sabedoria a uma proporção grande, tá? Porque Deus me faz entender coisas que eu percebi que essas pessoas assim com bastante experiência de conversas, de livros, de uma série de coisas, tá? Eles não conseguem entender essas coisas, tá? E falam como pessoas que não entendem mesmo, tá? Então é uma das coisas que eu tenho visto, tá? A respeito da sabedoria que Deus me deu. E também o fato de eu acreditar que Deus me deu sabedoria, tá? Algo semelhante, tá? Não posso dizer igual, tá? Mas semelhante ao rei Salomão, tá? Mas uma coisa interessante é o seguinte: quando uma pessoa diz que tem sabedoria, tá? Isso é completamente desvalorizado, né? Por quê? Primeiro porque a gente vive numa sociedade de pessoas que falam, estão sempre falando, né? Cada pessoa fala a sua própria sabedoria, né? Fala. E uma pessoa que contém alguma coisa diferencial sempre é muito desvalorizado, né? Por quê? Porque se você fala, tem outro que fala e tem milhões de pessoas que falam também, né? Então você vai ser sempre contado como mais um, né? Então eu estou consciente desde cedo, tá, que Deus me deu o dom da sabedoria. Mas considerando isso que eu falei, sempre vai ter alguém que vai subestimar você por aquilo que você faz. Aí eu falei sobre o teste que eu tenho feito assim a respeito do que as pessoas pensam de Deus. Eu já me vejo assim num estágio mais avançado que ele. E quando se fala e quando eu penso a respeito das coisas que eu falo e que eu deixo de falar, ou seja, das muitas coisas que eu deixo de falar, tá? Que eu já falei que o que eu tenho apresentado é 10% do que eu tenho, tá? Eu sei que essa sabedoria é muito grande, né? E que Deus me acrescentou nisso daí. Deus fez de mim uma pessoa excelente, igual o rei Salomão, tá? E que nem o rei Davi. Graças a Deus. Então é isso daí, tá? Já passou 1 hora, tá? Eu fiquei aqui 1 hora tentando, tá? E eu vou tentar dar um check nessa jogada aqui. Mas com muito cuidado para não perder, né?
Então eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou dar como encerrado, como vencedor aqui o jogo, tá? Eu peguei 42 mil, tá? E o cara tá com 7.600. E vou tentar encerrar aqui a jogada. Pode ser que eu perca, tá? Ok? Se eu tentar me antecipar aqui. Porque talvez não apareça uma jogada boa para eu encerrar, tá? Então eu me dou por vencido aqui, tá? Aqui no caso tem que ser uma situação favorável para ele empreitar na jogada junto comigo, senão ele vai ficar sempre passando e eu não vou conseguir terminar o jogo, entendeu? Então, de tudo isso que eu falei, tá? Nada agrada com encostado no olho dos outros, tá? Aí, viu? Uma dessa daí que eu poderia me ferrar aqui. Vamos lá, três chances agora, tá? Essa é a primeira. Ó, segunda chance pra gente encerrar. Terceira chance. Viu? Vou jogar mais uma. Ele passou, viu? Ah, mais uma. Então, vamos lá. Aqui não vai dar pra vencer. Então aqui eu vou encerrar, tá? Ok, aqui acabou essa jogada. E eu vou tentar terminar aqui, mas talvez eu não ganhe.